E em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar. Bom dia, povo de Deus, bom dia, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É muito bom a gente poder amanhecer um domingo com aquela expectativa de estarmos adorando a Deus, não é? O que nós estamos fazendo agora, em espírito e em verdade, não estamos juntos, sentindo o calor um do outro, mas nós estamos em comunhão virtualmente, nós estamos uns com os outros, nós estamos nessa expectativa de elevarmos a Deus uma adoração que seja do agrado dEle, uma adoração que seja boa para Ele, que Ele se agrade do que a gente esteja fazendo, e ao mesmo tempo a gente tem a expectativa da misericórdia dEle, que possa nos abençoar, livrando-nos de todos os males e dando-nos ainda a oportunidade de estarmos juntos em adoração, podemos abraçar, podemos estarmos confiantes um junto do outro, orando junto, sorrindo junto e compartilhando as nossas dificuldades, as nossas alegrias, né? Juntos. E hoje um dia muito especial, o Dia das Mães, né? Nós homenageamos as mães hoje, essas pessoas abençoadas por Deus com o dom de serem mães, né?
Então nós queremos estar agradecendo a Deus por elas hoje, e eu quero compartilhar com todas nós, né? As mães e os homens de maneira geral, todos nós que estamos diante desse vídeo, estamos nessa expectativa dessa adoração a Deus, de que daqui a pouco nós vamos continuar cantando os nossos louvores a Deus, né? Eu quero ler no capítulo 1 de Lucas, 1, versículo 26, aquele diálogo do anjo com a Maria, quando ele anunciou para ela que ela seria a mãe do nosso Salvador, né? Eu gosto de ver isso no texto de Lucas, que ele diz isso muito bom. Parece até que a gente está ali dentro, naquele ambiente onde a Maria se encontra, nós estamos ali, e eu gosto muito desse texto e eu quero compartilhar com todos nós que estamos aqui para adorarmos o nosso Deus. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante, diz: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da sua gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme o que você falou. E o anjo foi embora. Então, graças a Deus que nós podemos sentir o amor, a graça, a misericórdia de Deus nesse texto aí, em favor de toda a igreja, em favor de todas as pessoas no mundo, mas especificamente para a igreja, aqueles que já se dispuseram a obedecer a Deus, se entregaram a Jesus Cristo e fazem parte da igreja dele, né? Então, graças a Deus por este anunciado, por isso que foi esse fato que aconteceu e tudo mais o que nós sabemos, né? Então hoje, um dia que nós dedicamos especificamente para as nossas mães, né? Nós vamos orar a Deus e pedir a Deus a bênção, uma bênção especial sobre as mães e também sobre esse momento dessa doença que nós estamos passando, para que Deus nos alivie dessa situação, não é mesmo? Então, vamos orar. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor, agradecendo porque o Senhor nos está dando a oportunidade de estarmos adorando ao Senhor. O fazemos em nome de Jesus. A nossa expectativa é de que o Senhor se agrade do que aqui estamos fazendo. Pai, estamos ainda sob a influência dessa quarentena, muita gente está na expectativa, muitas pessoas estão confusas,
Muitas pessoas estão perdendo seus parentes. E nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, conforme a sua vontade, possa aliviar essa situação de todos nós aqui na terra, porque isso está geral na terra, Senhor. No nome de Jesus, nós imploramos ao Senhor. Nos alivie dessa situação. Abençoe, Pai, que o Senhor nos livre de todos os males, não só desse coronavírus, Pai, mas nos livre de todos os males, conforme o Senhor Jesus nos ensinou para falarmos na nossa oração. E nós estamos fazendo confiantes, nós estamos orando confiantes no poder do Senhor, na misericórdia do Senhor. E por isso, Senhor Deus, aqui agora, nós entregamos ao Senhor esse culto que nós vamos elevar ao Senhor. Essa adoração que nós queremos fazer agora é para o Senhor, para que o Senhor se sinta bem e abençoe a sua igreja. Continue cuidando, continue abençoando, Senhor Deus, a todos nós, todos aqueles que buscamos fazer a sua vontade em todas as situações. No nome de Jesus Cristo é que oramos, agora e sempre. Amém e amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar, vem louvar, vem cantar, vem louvar. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui
a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 bendizei ao Senhor todo meu ser, seu santo nome adorar, sim cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltar. O sol raiou, dia chegou, é tempo de louvar a Deus por tudo que já foi e por tudo que está vindo. Quero cantar teu entardecer, bendizer ao Senhor todo meu ser, seu santo nome adorar, sim cantai ao Senhor, ó Mestre, seu santo nome exaltai. Eu sinto seu amor e misericórdia, teu nome é santo, tu, Senhor, és bom. Por tua bondade vou seguir cantando. 10.000 razões para te adorar. Bendizei ao Senhor todo meu ser, seu santo nome adorar, sim cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltar. E quando então eu chegar ao fim e o meu viver por aqui findar, logo eu vou te louvar pra sempre, por 10.000 anos e por muito mais. Bendizei ao Senhor todo meu ser, seu santo nome adorar, sim cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. Bendizei ao Senhor todo meu ser, seu santo nome adorar, sim cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltar, seu santo nome exaltar. Bom dia a todos.
que a graça e a paz do nosso Criador esteja reinando no coração de cada um dos irmãos. Que Jesus continue sendo o centro das atenções das nossas vidas. A leitura de hoje se encontra em a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: por isso, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Irmãos, como é maravilhosa ter a certeza de que nós temos uma só fé, um só amor, somos uma unidade, assim como Cristo na carta do Evangelho de João pediu na sua oração ao Pai, que sejamos unidos, que sejamos um só corpo. A morte de Cristo, a dolorosa morte de Cristo e humilhante, foi o alto preço pago pelos nossos pecados, mas é Ele que nos dá a esperança da vida eterna. Nós saímos da escravidão do pecado e partimos até a liberdade de louvar a Deus, a liberdade de poder ter certeza que nós vamos ter no final dos tempos o nosso galardão, a nossa coroa da vida. Isso nos dá, Pai, paz, nos dá, meus irmãos, paciência, nos ensina a ser melhores. E é tudo isso por causa dos ensinamentos de Jesus, através dos apóstolos, assim como o preço pago na morte dele. O preço pago pelos nossos pecados foi a morte de Cristo. A ressurreição de Cristo comprova tudo aquilo que ele falou. A ressurreição de Cristo nos assegura a certeza da nossa própria ressurreição um dia. Então, de podermos estar em idade, nós clamamos a Deus através das nossas petições, que são as nossas orações. E ouvimos de Deus palavras de encorajamento, que nos mostram que para nós cristãos não existe tempo ruim. Para nós cristãos existe somente a vontade do Criador. E o servo faz aquilo que o seu Senhor quer que ele faça. O servo não é dono da sua vontade. Nós somos sim merecedores das bênçãos de Deus através da obediência. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: está Jesus realmente no centro das nossas vidas? Nossas ações, reações e decisões estão baseadas na palavra de Deus? São perguntas para que a gente possa meditar. Esse é o momento que nós temos de poder abrir os nossos corações para o nosso Criador. E vamos aproveitá-lo muito bem, cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro do seu modo de entendimento. Vamos orar agora pelo pão que representa o corpo de Jesus, dado em favor de nós naquela cruz. Santíssimo Deus, Pai querido, somos muito gratos a Deus porque Cristo nos dá a força e nos encoraja a cada dia mais continuar a caminhar. Não existe, Pai, nenhum obstáculo que nos separa de Ti, quer seja físico, emocional, espiritual. Somente Tu, Senhor, é o nosso alvo. Somente Tu, Senhor, é
a nossa alegria, porque através dela nós temos a esperança da vida eterna. Aqui, nesse mundo, nós não temos esperança. Nós vivemos e temos gratidão, mas a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está no porvir. E é em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós te entregamos essa oração, para que o Senhor aceite-a como um perfume agradável, um perfume suave, Senhor. E então agora vamos ter o pão que representa, vamos tomar do pão que representa o corpo de Jesus derramado, dado por nós naquela cruz. Em sequência, vamos tomar do cálice, do suco da videira, que representa aquele sangue vertido naquela cruz, naquela humilhação, aqueles momentos de dor física, de dor emocional, da dor da separação, do que seria da palavra de Deus através dos apóstolos. E graças a Deus eles fizeram o trabalho deles, demonstrando ao mundo, Pai, aquilo que Cristo os ensinou. E isso veio até nós, e se assim Deus permitir, nós também passaremos aos nossos filhos e a outras pessoas, para que o amor de Deus e as palavras de Cristo nunca se acabem. Obrigado, Senhor. Em oração, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor, por Cristo, que nos dá alegria de viver, que nos dá esperança da vida eterna. Obrigado ao Cristo que nos ajuda a suportar, a passar por esses momentos de dificuldade pelos quais a nossa nação está passando. Que o Senhor dê sabedoria aos governantes, para que eles tomem as decisões certas, decisões com sabedoria, não só com sabedoria, mas também com reconhecimento, Pai, dessa nação, olhando para as pessoas mais necessitadas. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a em tudo fazer a Tua vontade. No santo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço, agora e sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça de Deus esteja no coração e na alma de cada um, e esteja ainda acompanhando as suas famílias nesse momento de isolamento, né? Que a gente está distante, mas o coração aquecido e próximos, né? Porque a gente compartilha a mesma graça, o mesmo amor, e somos da mesma família. Então que Deus abençoe a cada um. E nós temos a chance agora de participarmos da coleta. A coleta, como nós sabemos, é uma obrigação, é um compromisso que cada um de nós tem em relação ao reino. E nesse momento de crise, de pandemia, de doença, de necessidades à flor da pele, eu quero compartilhar com vocês um texto, um trecho da Bíblia que se encontra no livro na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados,
para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Essa época era uma época também de escassez, era uma época de crise, e a igreja decidiu fazer uma contribuição aos irmãos. E o apóstolo Paulo inicia os seus dizeres falando que, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos. Eles já tinham esse costume, eles já conheciam a sua obrigação, eles já tinham esse compromisso assumido sem que alguém devesse, instruísse a algo, a obrigá-los a fazer algo. E o apóstolo Paulo, diz o seguinte: porque bem reconheço a vossa presteza. Eles não só tinham o compromisso, mas também a disposição em fazer, não é? A presteza em acudir, em reconhecer a necessidade do outro, da qual ele continua dizendo: me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Então é outra característica. Eles tinham compromisso, eles queriam fazer, eles reconheciam a necessidade dos outros, mas eles também não eram negligentes, eles se preparavam. Olha, irmão, eu espero que você e eu estejamos preparados para passarmos por esse momento, e também, logicamente, podermos contribuir para as necessidades das pessoas. A igreja tem esse papel. A igreja precisa reconhecer e acudir e ajudar e auxiliar e reconhecer a necessidade dos outros, não é? Então esse é o nosso papel enquanto filhos de Deus. Que Deus então continue na sua generosidade, atendendo às necessidades de cada um de nós, das nossas famílias, não é? E daqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas. Mas o nosso papel, enquanto filhos, é sermos semelhantes a Ele, generosos, e reconhecermos também as necessidades dos nossos semelhantes, não é? E mais que isso, estarmos prontos e preparados e desejarmos fazer. Que Deus aqueça o seu coração, que Deus te ilumine no sentido de entender o seu propósito nessa vida, não é? E de abençoar aqueles com as bênçãos que Deus tem sido generoso em abençoar a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar e entregar a Deus a nossa oferta. Ó Pai Santo e Justo, nós reconhecemos o seu poder e a sua glória e reconhecemos que diante de crises o Senhor domina sobre tudo, e isso, Deus, traz conforto para o nosso coração, porque nós sabemos que nós não estamos desamparados, mas que o Senhor está conosco, nos sustentando, nos guiando, nos iluminando, nos protegendo, para que a gente seja capaz de passar por essa dificuldade, mais que isso, dando ao mundo, àqueles que estão ao nosso redor, o exemplo de como se portar e como ser grato diante de tudo que o Senhor tem feito. Que a glória, a honra e o poder sejam ao Senhor
a Jesus, o nosso Salvador, e a seu Santo e Glorioso Espírito. Aceite a nossa oferta, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueçam, né? Está aparecendo aí o número da conta, e não esqueçam que o Senhor abra o seu coração e te dê paz e esperança, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Tu és digno de louvor, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, mais uma vez. Quão grande todo nome é meu Deus, cantarei. Tu és digno de louvor, e todos hão de cantarei. Quão grande é o meu Deus. Irmãos, bom dia. Eu saúdo a todos com a paz, com a graça e com o amor de Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de compartilhar a leitura desta manhã, Dia das Mães, e ela se encontra no livro de 1 João, no capítulo 4, versículos de 7 em diante, que diz o seguinte: o texto fala assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados,
Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No mundo não há medo, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar? Pai querido, nós chegamos na sua presença, no nome de Jesus Cristo, e queremos agradecer ao Senhor por ter nos amado de uma maneira tão especial, de ter olhado para cada um de nós de uma maneira tão especial, por ter nos criado, Deus, conforme a sua imagem e semelhança, e por ter dado Cristo para morrer em nosso lugar, quando nós ainda não merecíamos. Oh Deus, que amor maravilhoso, que amor divino. Nos ensine, Pai, nessa manhã, a amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E que nós possamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E é esta oração, Pai, que nós colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. A gente vê aqui, nesse pequeno texto de 1 João, no capítulo 1, versículos de 7 até o versículo 21, uma mensagem falando que nós devemos amar uns aos outros. E nós devemos fazer isto porque o amor, ele procede de Deus. E a gente vê que quem ama, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Porém, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Quando nós falamos que Deus, ele é amor, nós estamos falando do tributo de Deus, daquilo que ele é. O nosso Deus, ele é amor. E tudo que ele faz com amor. Tudo que ele fez, tudo que ele realizou, tudo que ele criou com amor. Aí, quando você olha para a natureza, você vê que tudo foi feito de uma maneira perfeita. Quando você olha para os animais, quando você olha para os pássaros, você vê que tudo foi feito de uma maneira perfeita. Mas quando você olha para você mesmo, para o ser humano, você vê que Deus, ele nos fez
de uma maneira divina, de uma maneira muito especial, porque Deus, tudo o que Ele faz com amor, Ele faz perfeito. E nós olhamos aqui no texto, a gente vê que quem não ama a Deus, não conhece a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo dias onde a maldade tem se multiplicado e o amor de muitas pessoas tem se esfriado. As pessoas estão trocando este amor, que é este amor de Deus, pelo amor que elas aprenderam com o mundo que ela vive, com o meio que ela vive. Às vezes as pessoas, elas estão fazendo as coisas, não por amor, mas às vezes por vaidade. Às vezes elas estão fazendo as coisas para competir com outras pessoas, por orgulho, por uma obrigação. Mas esse amor que é de Deus é um amor de entrega. É um amor que nos constrange. É um amor que nos envolve. É um amor que, quando nós conhecemos, nós temos a nossa vida transformada. É impossível você andar lado a lado com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, e não ter uma vida transformada por este amor. A gente vê aqui que o amor de muitas pessoas estão se esfriando, porque elas não têm buscado a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, como Deus deseja que seja. A gente vê que ela não tem amado o seu próximo, porque ela não tem buscado a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, como Deus quer, que é um mandamento da Bíblia. Quando nós olhamos aqui para o texto de 1 João, no capítulo 4, a gente vê, no versículo 9, a palavra de Deus fala assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Olha para você ver, Deus não só faz as coisas com amor, mas o nosso Deus, Ele faz todas as coisas por amor. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: Jesus falando para Nicodemos, Ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós olhamos aqui para esse texto, foi desta forma que Deus manifestou o seu amor. Deus não quer que você faça as coisas só por fazer, ou para competir com as outras pessoas, ou para mostrar que você tem condições de fazer, mas pelo contrário, amar o próximo, amar a Deus, é fazer tudo com a qualidade como que Deus faz, e como que Ele fez todas as coisas, que é com amor e por amor. Nós vamos fazer algo para alguém porque nós amamos aquela pessoa. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos amar a Ele, porque nós amamos a Ele, porque nós temos um relacionamento com Ele. A gente vê aqui que não fomos nós que amamos a Ele primeiro. É pelo contrário. Aqui fala, aqui no versículo 10, fala assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Deus pagou
E um preço muito caro, porque ele pagou com a vida do seu filho, o seu único filho. Deus prova este amor por nós, dando ele para morrer na cruz, para que hoje eu e você, nós fôssemos o seu povo, nós fôssemos os seus filhos, nós tivéssemos um relacionamento com ele. E a gente vê que aqui, nesse texto que João estava falando aqui para nós, compartilhando com nós esta experiência, porque o apóstolo João, ele era um apóstolo que era próximo de Jesus. Tudo enquanto é comentário de amor, que você for fazer, que você for estudar, que você for pesquisar, você vai ver que a maioria vai ser relacionado no Evangelho e nos dizeres do apóstolo João. E quando nós vimos aqui, ele está falando de algo que ele conhece, daquele relacionamento íntimo que ele tinha com Deus através de quem? Através de Jesus. Então, olha, ele fala aqui para nós: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Eu preciso amar as pessoas. E é interessante que não é apenas aquelas pessoas que eu conheço, não é apenas aquelas pessoas que fazem parte do meu convívio. Eu preciso olhar para a vida das pessoas, eu preciso olhar para aquelas pessoas da maneira que Deus vê, como um ser humano. Independente de qual que seja a situação, aquela pessoa foi criada por Deus. Ela merece ser amada. Ela merece ser cuidada. Ela merece conhecer esse Deus tão maravilhoso através de Jesus Cristo. Ele merece conhecer Jesus. E quando nós olhamos aqui também, que quando você ama, você permanece em Deus. Quando você vive este amor, você permanece em Deus. A gente vê em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 5. Ele fala que se eu for fazer qualquer coisa e não tiver amor, nada disto valeria. Está nulo. Mas eu estou falando para vocês, é do amor que vem de Deus, do amor puro, sincero, divino, magnífico, grande, imenso, que é o amor de Deus. Olha, quer dar um presente bacana para sua mãe hoje? Ame a ela. Respeite sua mãe. Não apenas compre aquele presente e entregue a ela, mas ame sua mãe, respeite a ela, porque quando você estiver fazendo isto, com certeza, você vai estar fazendo a coisa mais bacana, vai ser o presente mais magnífico que você vai estar dando para sua mãe. Mesmo que você compre alguma coisinha para ela, alguma coisa de grande valor, você vai ver que tudo aquilo que você comprar vai ser pouco, porque ela merece muito mais, porque ela te amou, ela te criou, e mais importante ainda, ela doou a vida dela para você. E quando nós olhamos aqui, a gente vê também que o apóstolo João, ele era testemunho não só daquilo que ele presenciou, dele ter conhecido Deus através da mensagem de Jesus Cristo, de ter andado com Ele, mas por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Ele fala aqui no versículo 13, ele fala assim: sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu
do seu Espírito. O amor de Deus está derramado em nossos corações por causa deste grande amor que Deus derramou dentro do nosso coração por causa do Espírito Santo de Deus. Esse é o texto de Romanos, no capítulo 5. E a gente vê aqui que, mas como? Como eu vou viver esse amor? Olha, meus amados, queridos, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer que você viva este amor. Não que você conheça este amor, mas que você viva este amor. Que você viva este amor no seu dia a dia. E quando você viver este amor no seu dia a dia, com certeza, você vai aprender a amar as pessoas como Deus ama. Você vai aprender a amar as pessoas como Jesus ama e como Ele quer que você ama. Mas primeiro, aqui tem algumas dicas, alguns detalhes, porque Deus Ele quer ter um relacionamento com você. E quando você aceita este amor, você faz algumas coisas para demonstrar este amor. Deus quer ter uma aliança com você. Deus quer ter um compromisso com você. E quando nós buscamos Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, nós confessamos a Ele publicamente. Se eu andar lado a lado com Jesus, esse conhecer, essa intimidade, vai gerar fé em nós. E aqui o apóstolo João está falando, e vimos e testemunhando no versículo 14, que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Deus enviou seu Filho não para julgar e condenar o mundo, mas pelo contrário, para que o mundo fosse salvo por Ele. E Ele está falando aqui, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Nós precisamos confessar isso não apenas na hora do nosso batismo, mas durante toda a nossa vida. Quando estiver olhando para as pessoas diferentes de Deus, é necessário que nós voltemos o nosso olhar para o autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo, e nós possamos ter aquela visão, a mesma visão de Deus, e olhar para os nossos irmãos, olhar para as pessoas da maneira que Deus olha, um olhar de amor. E a gente vê que aqui no versículo 14, ele diz assim: assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos neste amor. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. O amor, ele não gera dúvida, ele não lança incerteza, não tem medo, é pelo contrário. Nós precisamos ter confiança. E quando você confia naquilo que você faz bem feito. Nós fazemos bem feito. Nós fazemos como Deus fez, tudo perfeito, tudo feito com amor. Agora você pergunta, como que eu sei que Deus fez aquilo com amor? Como que eu sei que Deus fez aquilo perfeito? Olha para as coisas que Ele criou. Olha para você mesmo. Tudo que Ele fez está aí até hoje, para nós contemplarmos. É para nós adorarmos a Ele, não aquilo que Ele criou, mas adorarmos a Ele. Então, a gente vê que Deus, Ele é amor. A essência dEle é amor. Ele diz aqui no versículo de 13, fala assim: se eu tenho essa confiança, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo
somos como Ele. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. É interessante que nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. Tudo que você for fazer, que não for por amor, que não for dessa maneira como que Deus quer que você faça, você vai precisar prestar contas a Deus. Pelas suas palavras, palavras sem amor, pelo seu comportamento, às vezes, pelos seus pensamentos sem amor. E não é isso que Deus quer. A gente vê que Deus, Ele é longânimo. E Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 26, aliás, no versículo 20, fala assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O grande mandamento é justamente este, que nós devemos amar a Deus. Acompanhe comigo uma leitura em Lucas, capítulo 10, no versículo 26, que diz o seguinte: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. O amor de Deus, aquele amor que nos constrange, aquele amor que é imensurável, é um amor que leva a amar ao meu próximo como a nós mesmos, como nós amamos a nós mesmos. Que Deus possa te abençoar, que você possa refletir nesta mensagem desta manhã. Quando nós olhamos para este texto, esse texto que eu li para você agora, é o texto do bom samaritano. E é interessante que quem está respondendo essa pergunta aqui não é Jesus, mas é o bom samaritano. Ele era perito na lei. Ele sabia de tudo. Sabia, mas não praticava. Deus não quer que você apenas conheça, mas que você pratique este amor. Uma coisa é você conhecer aqui na Bíblia. A outra é você viver, é você permanecer, é você aplicar este amor no seu dia a dia. E Deus quer que você aplique este ensinamento, essa experiência no seu dia a dia. Quando nós olhamos para aquele texto, a gente vê que duas pessoas, o sacerdote e o levita, que eram pessoas religiosas, o coração deles estava longe da presença de Deus. Eles não amavam a Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma. Eles não tinham piedade das pessoas. Para ele era indiferente de ver uma pessoa caída, uma pessoa necessitada, uma pessoa passando fome. O coração deles estava endurecido. E quando nós olhamos aqui, um samaritano, uma pessoa que era totalmente inimigo do povo de Deus, desprezado pelos judeus, foi justamente aquele homem que estendeu a mão para aquele homem, mas não só estendeu as mãos, mas tirou do seu dinheiro e pagou a hospedagem, tratou das suas feridas e fez cumprir esse mandamento em sua vida.
Eu desafio a você a viver este amor a cada dia. Eu desafio você, eu desafio a mim a olhar para nós mesmos. Não olhar para as pessoas, mas olhar para nós mesmos e ver o que eu preciso fazer para viver este amor, este grande amor de Deus, esse magnífico, esse divino amor de Deus. A gente vê, nesses últimos tempos, que por causa do Covid-19, alguma maioria das pessoas, Deus permitiu que tudo e todos parassem, simplesmente para que você refletisse da maneira como que você está levando a sua vida, da maneira que você está valorizando os principais fundamentos da criação de Deus. Que você possa ter tempo, que você aproveite esse tempo desta parada e volte a refletir no verdadeiro sentido da vida pelo qual nós fomos criados. Amar e doar. Este é o propósito, a proposta de Deus para você nesta manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a sua igreja, as famílias, as mães. Que você, mãe, possa se sentir confortada e abençoada com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é muito especial. Cada um de nós devemos amar a nossa mãe dessa maneira. Não apenas com presentes, mas conforme Deus deseja, honrando, respeitando e dando a nossa vida, dividindo a nossa vida com ela. Eu vou fazer uma oração, terminar aqui com uma oração, que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós chegamos diante do Senhor e nós confessamos para o Senhor que este amor, Deus, pelo qual o Senhor nos amou, ele é bonito demais, ele é maravilhoso demais. Nós não conseguimos, Deus, entender a maneira como o Senhor nos amou deste jeito. Não há como mensurar, Pai, este amor. Nós te pedimos, Deus, que por favor, ajude a cada um de nós, ajude a cada uma pessoa que neste momento, Pai, está ouvindo esta mensagem. Ajude, meu Deus, para que nós possamos não apenas conhecer na Bíblia este amor, mas que nós, ó Deus, possamos viver este amor. Que nós possamos, Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que nós possamos, Deus, te buscar de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. E que nós, Deus, possamos amar o nosso próximo, começando de dentro da nossa casa, para as outras pessoas próximas de nós e por onde nós andarmos, compartilhar este grande amor que vem do Senhor. Não o amor do mundo, mas o amor verdadeiro, este amor pelo qual o Senhor nos amou. Abençoe, Deus, cada uma dessas mães que estão nos ouvindo, Pai, neste momento. Que o Senhor derrame as suas bênçãos na vida dela. Dê a elas, Pai, sabedoria, para que elas possam, meu Deus, cuidar dos seus filhos. Que elas possam, Deus, fazer tudo com amor, com responsabilidade, com zelo. Por favor, Deus, nós colocamos essa oração diante do Senhor.
E desde já, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua igreja, os nossos irmãos, os ouvintes. Eu creio que em breve, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos novamente num culto presencial, louvando e adorando o nosso Deus. Que Deus abençoe. Mães Más, Dr. Carlos Hechterhauer. Um dia, quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para os fazer pagar as balas que tiraram do supermercado, ou revistas do jornaleiro, e os fazer dizer ao dono: nós pegamos isso ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas dos meus olhos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, e em alguns momentos até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando eles lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era má, era a mãe mais má do mundo. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvete no almoço, e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora, tocava nosso celular de madrugada e fuçava nossos e-mails. Mamãe tinha que saber quem eram nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhes disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho que achávamos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite, pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para que lhes disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta, para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar tarde à noite, com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava-se para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos ao voltar. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos,
honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus, como minha mãe foi. Eu acho que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más. Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. A Igreja de Cristo deseja a todas as mães um feliz Dia das Mães.